A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernando. Nós estamos aqui nesse vídeo trazendo aulas, pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como base a revista do primeiro trimestre da editora Betel. E durante todo esse primeiro trimestre nós estamos falando sobre o movimento pentecostal. Então nós vamos aqui hoje a pré-aula da última lição. Para a honra e glória do nome do Senhor, conseguimos estudar durante todo esse primeiro trimestre de 2025 e foi bênção. Nós vimos todo o agir do Espírito Santo, como aconteceu, aonde foi, né? Todo o processo para que esse movimento pentecostal, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo pudesse chegar na nossa caminhada nos dias de hoje. Então foi um trimestre muito abençoado, muito enriquecedor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se por um acaso você perdeu, procure aí no canal no YouTube, e nós temos a pré-aula de todas as lições até hoje, a 13ª lição do primeiro trimestre de 2025 da editora Betel. Então, se você quiser, entre no site da editora Betel, veja como é que você pode adquirir no site oficial a sua revista e participe conosco aí dessa pré-aula para a honra e glória do Senhor. Nós temos o objetivo aqui de trazer algumas informações para que, junto com os conhecimentos dos nossos professores, mais o auxílio do Espírito Santo, nós possamos ter uma aula mais robusta, mais completa da Escola Bíblica Dominical e ser uma bênção para os nossos alunos, nossos professores. E aqui a gente troca informações, acrescenta, e nós vamos aprendendo uns com os outros para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Se você está chegando aí pela primeira vez, que Deus te abençoe. Deixa, compartilha aí o like, deixa sua opinião, né? Fique à vontade aí para conversar conosco para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje a lição vai falar sobre a necessidade de avivamento no século 21. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Então nós precisamos entender que a mesma fome, a mesma sede que tiveram os cristãos iniciais, os crentes primitivos, a igreja primitiva, nessa mesma dedicação e busca pelo agir do Espírito Santo, é fundamental na geração atual, nos dias atuais, nós também buscarmos, para que nós possamos alcançar os mesmos resultados ou resultados ainda maiores do que eles conseguiram. Nós precisamos fundamentalmente da presença do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo e sermos guiados pelo Espírito Santo. A igreja não conseguirá alcançar seus objetivos com sabedoria humana, com força do braço humano. Se nós não tivermos e formos cheios do Espírito Santo, nós não teremos o sucesso que a igreja anterior teve, as igrejas primitivas, as mudanças de cenário que os avivamentos, a presença do Espírito Santo, as experiências sobrenaturais proporcionaram para aquele povo no início dos séculos e vai proporcionar para nós também. Então é uma necessidade, nós precisamos buscar, nós precisamos clamar. Nós temos o modelo, a igreja primitiva de Atos capítulo 2, é o gabarito, é o modelo, é aquilo que a gente tem que buscar, como eles faziam, como eles alcançaram. Nós precisamos fazer também, porque o mesmo Espírito que atuou em Atos capítulo 2 é o mesmo Espírito Santo que atua no século 21 também. Mas a responsabilidade de não extinguir o Espírito Santo é nossa, é o crente que tem que clamar, que tem que buscar, porque o Pai, o Senhor Jesus, Ele já colocou à nossa disposição o Espírito Santo. Ele já disse que enviaria o Consolador, Ele já prometeu lá no Antigo Testamento
que é o nosso textuário, que Joel vai trazer essa promessa, aonde ele vai dizer que sobre toda a carne o Senhor irá derramar o seu Espírito. Então nós temos a promessa, nós temos a necessidade, então nós precisamos simplesmente buscar, porque a fonte está disponível, a sede está em nós, então nós temos que buscar essa água límpida na presença do Senhor, para que essa promessa venha sobre nós e nós possamos ser uma geração pentecostal de verdade, original, cheia do Espírito Santo e não cheia de modismo e sabedorias humanas que as pessoas estão vivendo hoje. Então é uma necessidade, é fundamental, não tem para onde correr, não tem como desvincular isso. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, e para isso a gente precisa da oração, do jejum, da consagração, da busca na palavra, da unidade, todos os ingredientes que a igreja primitiva de Atos capítulo 2 tinha para ser cheia e ser habitada, e não simplesmente ser visitada vez ou outra pelo Espírito Santo. Nós precisamos viver habitados pelo Espírito continuamente, mas a responsabilidade é nossa. Destaca aí para o seu aluno. E a verdade aplicada, ele vai falar sobre isso. É fundamental viver em constante oração e vigilância para não esfriar no amor nem extinguir o Espírito Santo. Então a gente precisa entender, como o nosso comentarista colocou, aí até relembrando nos irmãos, né, que quem elaborou essa revista foi o nosso bispo Oídes José do Carmo, né, ele é presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás. Foi ele que elaborou com maestria, para a honra e glória do Senhor, esse material aqui que nós estamos estudando. Então o nosso comentarista, ele traz como verdade aplicada para essa lição é o quê? Que é fundamental, como eu disse, viver em constante oração e vigilância para não esfriar no amor nem extinguir o Espírito. É fundamental. Nós somos responsáveis em todos os dias, assim como os sacerdotes no Antigo Testamento, todos os dias tinham que trocar a lenha do sacrifício, a lenha do holocausto ali, para que a chama não se apagasse. Nós também precisamos trocar a lenha, tirar a cinza, botar a lenha nova, todos os dias, porque se nós não fizermos isso, as cinzas, as circunstâncias do dia a dia, a rotina diária, as circunstâncias terrenas, o entretenimento, as distrações do dia a dia vão incinzentando o nosso altar, vão enchendo de poeira o nosso altar, e aí o que acontece? O fogo do Espírito Santo não acende mais, você vai esfriando e fica vulnerável ao agir do inferno, ao agir do inimigo, para te derrubar, para te lançar a tentação, e você acaba caindo no pecado, porque o que nos sustenta na posição, o que nos sustenta na fé, o que nos sustenta diante das astutas ciladas do inimigo é ser cheio do Espírito Santo, é ter a armadura de Deus, é estar coberto, protegido pelo Espírito Santo, para que você possa resistir o diabo e ele fugir de vós. Mas infelizmente a preguiça, o desânimo, a apostasia vai esfriando o crente, vai desanimando o crente, a rotina diária, as coisas do dia a dia, vai colocando cinza, vai colocando coisas no nosso altar. O Espírito Santo se entristece porque você não tem ele mais em primeiro lugar, não tem fome e sede de buscar, de ter experiência com ele. As coisas vão acalmando, vão acinzentando. Quando você vê o Espírito está extinguido, você está sem amor, você já participa da obra do Senhor de forma automática e religiosa, e assim não tem avivamento. Você só é uma casca, você só é um boneco andando sozinho, e assim nós não conseguiremos ser cheios do Espírito, ter o avivamento que precisa, e vamos sucumbir às astutas ciladas do inimigo. Infelizmente o cenário é esse, mas nós podemos nos levantar hoje, nos levantar no posicionamento, como essas gerações anteriores fizeram, buscar o Espírito Santo, limpar as cinzas do altar, colocar a lenha nova e o fogo do Espírito nos encher de novo, para que a gente possa viver nesse novo século debaixo da presença do Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno. Nós entramos no texto de referência, Abacuque capítulo 3, verso 1, 2, 17 e 18, onde o profeta também vai clamar
para que Deus avive eles no tempo, naquele momento, para que Deus faça notificado a seu agir naqueles anos, naquele ambiente. Então você vê a necessidade que nós temos de buscar, porque Deus está disposto a fazer. Nós só precisamos buscar, entrar na posição para que Ele possa nos avivar, notificar o seu trabalho, notificar o seu poder entre nós, e assim nós estaremos prontos para, se a vide florescer ou se a vide não florescer, estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque só consegue louvar a Deus na bonança ou na luta quando nós somos cheios do Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno aí. Por isso o profeta está pedindo para Deus avivar, para Deus trazer a presença dele, para que quando o problema chegue, a dificuldade chegue, ele consiga também louvar e engrandecer a Deus, como ele faz quando está tudo bem, quando está tudo bom. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 1, meu irmão, a relevância do avivamento, né? Nós temos que buscar esse avivamento. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, mas a gente só consegue o avivamento genuíno do Senhor quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, para que ela seja a nossa guia, para não sermos confundidos nem enganados pelas situações terrenas e pelos modismos, pelas coisas que parecem ser, mas não são de Deus e nem são o evangelho pentecostal original e de verdade, conforme a palavra do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno, né? Então aqui eles vão viver um grande tempo e um canto novo, um tempo avivado, ânimo novo, quando eles recebem o Espírito Santo e quando eles são cheios e guiados pelo Espírito Santo. Então mesmo, para que você tenha novo canto, novo tempo, um avivamento na sua vida, somente através da presença do Espírito Santo. Então nós temos que buscar, pedir e ser cheio, que aí quando nós somos cheios, a gente vive um tempo de novidade, um tempo de vigor e de vida, porque o Senhor é o dono da vida e somente Ele pode nos dar vida e vida com abundância. Então destaque isso para o seu aluno. O significado do avivamento. O avivamento é uma bênção de Deus, pois é uma ação que traz vida e dá novo ânimo. Esse é o ponto, né? Muitas das vezes a gente olha para trás e não entende como é que aqueles cristãos do início, né, os mártires da igreja, conseguiram viver aquele evangelho, conseguiram viver diante do perigo sem negar a Cristo. Como eles conseguiram passar pelas lutas, morrendo se fosse necessário, para não abrir mão do evangelho. Só consegue fazer isso quem tem o novo ânimo e quem tem a vida em abundância que o Espírito Santo dá. Por quê? Eles tiram a visão terrena e colocam a visão celestial da recompensa. Então por isso que você vai ver lá atrás, eles não olham para o perigo da sua vida, eles investiam, eles resistiam a perseguições, eles eram crentes que morriam lá no Coliseu comido por leões, como espetáculo para as pessoas verem, mas eles não negavam a fé, porque estavam cheios do Espírito Santo. A fome e a sede era tanto que eles viviam num novo ânimo, eles tinham essa bênção e conseguiam viver milagres e extraordinariamente na presença do Senhor. Então assim eles conseguiam fazer aquelas coisas de vencer, de não negar, de ser queimado vivo, mas não negar Jesus. Era assim que eles faziam. Por isso nós precisamos hoje, para vencer a perseguição, para vencer as coisas da terra, para vencer o pecado, para vencer a tentação, somente com a presença e sendo cheio do Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos hoje de um novo avivamento, de uma visitação divina definitiva, vivificadora, como único evento capaz de evitar o quê? O desastre da frieza espiritual. É aqui que mora o grande perigo. Muitas das vezes o inimigo ele já não tem mais a mesma estratégia que ele tinha lá atrás. No início da igreja, qual era a estratégia que o inimigo usava? Usava os líderes, as pessoas que não eram cristãos, que serviam a ele, os idólatras, aqueles que não tinham compromisso com Deus, e ele usava essas pessoas para perseguir, para matar os cristãos. Ele tentou com a estratégia do confronto direto.
né, tentava destruir o cristianismo no confronto direto, na perseguição, nas mortes, na luta, nas injustiças, maltratando, pisando, como o faraó fez com o povo de Israel lá no Egito. Então a estratégia dele era o confronto direto. Então aqueles crentes cheios do Espírito Santo não tinham problemas em morrer, morriam pelo Evangelho, e aquele testemunho alcançava outras vidas. Então morria 10, nascia 100, morria 100, nascia 1000, e o Evangelho, o cristianismo crescia debaixo da palavra do Senhor, que a porta do inferno não ia prevalecer sobre o Evangelho. Essa era a estratégia dele, o confronto direto. Só que nos dias de hoje, ele mudou a estratégia. Então o que ele está fazendo? Agora ele já não se preocupa mais se a pessoa é crente, se não é, se vai para a igreja, se não vai. Agora a estratégia do inimigo é o quê? Fazer a pessoa viver sem o Espírito Santo. Porque ele sabe que assim a pessoa fica vulnerável, ele dá as astutas ciladas, a pessoa cai no pecado e vai para o inferno de qualquer maneira. Mesmo estando na igreja, mesmo sem estar na igreja. Então agora ele vem com quem? Com a frieza, com o desânimo, com a sonolência. Porque não importa que você vá para a igreja, ele não tem problema com isso. O negócio dele é que você não tenha experiência e seja cheio do Espírito Santo, não seja avivado. Então o que está falando aqui no tópico 1.1, que esse avivamento é o que vai nos dar força para escaparmos dessa estratégia da frieza espiritual. Então você vai hoje nas igrejas, o que mais tem é crente frio, morno, desanimado, automático, religioso, que não tem mais experiência com Deus, não tem nada para contar, só vai ali para constar, para anotar na agenda que foi, e cadê? Não tem revestimento nenhum. Na hora que o inimigo quer, lança uma tentação, lança um negocinho, ele vive no pecado ali, acha que não está, e quando for passar o final, Jesus voltar, fica aí, ou se morrer, acaba perdendo a salvação. Então nós temos que ficar atentos, meu. A estratégia do inimigo agora é diferente. Nós temos muitas distrações, tá tudo na nossa disposição aí, para nos distrair, para fazer com que a gente saia do tripé que a igreja primitiva tinha: perseverança na doutrina, na oração, na comunhão, na unidade. Então ele esperto, ele foi esfriando o amor, o compartilhar, a amizade, a intimidade entre os irmãos, o testemunho, a conversa, a oração um contra os outros, um ao favor do outro. Você vai ver que isso está esfriando, está desanimando, a igreja é mais individual, o amor foi esfriando, consequentemente se esfriou a busca, a oração em conjunto, a oração junta, os cultos de oração para que o Espírito Santo viesse. Tudo isso foi acalmando, foi esfriando, trazendo cinza para o altar. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo foi extinto. Aí você vê as igrejas assim, frias, vivendo mais para o mundo do que vivendo para Deus. E aí o que acontece? Estamos desviados dentro de casa. É a dracma perdida, desanimou, parou. E aí é a estratégia que o inimigo usa. E muitos não estão se percebendo, não estão se sacudindo, não estão voltando. E aí o que acontece? O inimigo devagarinho vai tirando um, vai tirando o outro, já não vai mais. Daqui a pouco vem os escândalos. Por quê? Falta o grande avivamento. Então nós precisamos buscar para que o Espírito Santo encontre no nosso coração espaço, encontre no nosso coração brecha para poder agir em nós, para que nós ajamos nas outras pessoas, nós possamos agir para que bairros sejam avivados, para que vizinhanças sejam avivadas, nações sejam avivadas. Foi assim que era no início. Uma pessoa se levantava, uma pessoa se mostrava pronta, como o profeta Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim, e o Senhor usava, e aquela pessoa levava aquela chama a outras, e avivava, estourava o Espírito Santo ali naquela nação, naquele bairro, e as coisas aconteciam. Para isso, nós precisamos buscar e nos mostrarmos com fome e sede, porque se cruzarmos o braço, meu irmão, o Espírito Santo não força a barra, não força, ele fica ali fazendo a sua função, e se você extinguir, ele fica extinto. E aí quem vai usar, quem vai esfriar, como o nosso comentarista está falando, é o inimigo. Então nós temos que despertar para essa estratégia que o inimigo tem usado nos dias de hoje,
que é a do esfriamento, da apostasia, para que a gente não vá para a igreja como sepulcro caiado, como religiosos, como automáticos, e nada acontece, não temos nova experiência para contar, não temos canto novo para cantar, não tem nada de novo, diferente, não pregamos a palavra do Senhor, vira um automatismo, vai lá, volta, vivemos cultos iguais e não vemos o avivamento. Então, é fundamental porque significa bênção de Deus, então nós temos que buscar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? No tópico 1.2, meu irmão, a urgente necessidade de avivamento. O Espírito Santo precisa inspirar nos homens e mulheres a chama para anunciar o chamado de Deus, a comunhão com Deus e tornarmos crentes mais vivos, ativos e intensos nessa busca. Então aqui, nosso comentarista vai falar, né, que estamos debaixo dessa promessa. Deus já liberou, Deus já falou que vai derramar. Então nós temos que continuar nessa busca, meu. É nossa responsabilidade. O Espírito Santo precisa buscar, despertar em nós. Precisamos pedir, Senhor, desperta em mim a fome e sede de te buscar, para eu poder anunciar o teu evangelho, para poder cumprir aquilo que tu mandou. Tu mandou anunciar, tu mandou pregar, mas da nossa própria força a gente não consegue. Por quê? Porque estamos rodeados de distrações. Então a gente acaba desanimando, parando, extinguindo o espírito e a gente não faz o que Cristo mandou. Então é urgente essa necessidade de avivamento para que a igreja cresça, para que o evangelho seja pregado, porque nós já estamos nos últimos dias, no final dos tempos. Jesus está vindo nos buscar. E se tivermos frio, desanimados, mornos, como Laodiceia estava, o Senhor vai nos vomitar e quando Ele vier buscar não vai nos levar. Então temos que despertar para nós termos a experiência e poder levar para outras pessoas, para eles serem avivados e serem os crentes que Jesus vai vir buscar, porque a promessa já existe desde o Antigo Testamento. O Espírito Santo está à disposição, basta querermos, basta buscá-lo. Então se você não tem fome, não tem sede, peça a Deus, Senhor, desperta em mim um coração firme, um fervor pelas tuas coisas, pela tua palavra, pela tua obra, para fazer, para buscar, para ler, para fazer, para me desviar das coisas do dia a dia, do cotidiano, para que eu possa ter sempre lenha nova, fogo novo no altar, para a honra e glória do Senhor. O avivamento da igreja. Todos nós precisamos de avivamento para não ceder às abordagens do inimigo de nossa alma, nem a nossa natureza carnal. Essa aqui é a fundamental, ó. É bênção ter avivamento, é urgente o avivamento, né? E ele vem para nos proteger, meu irmão. Lá Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus. E isso vem para quem está avivado no Espírito Santo. Porque se você for lá ver, tudo que você precisa é da oração, do jejum, da busca, da palavra. Dali vem o capacete, vem a couraça, vem a espada, vem o escudo, vem tudo, vem das coisas que a igreja primitiva fazia para ser cheia do Espírito Santo. Então se eu sou cheio dele, a armadura de Deus está na minha vida e assim eu consigo resistir ao diabo e ele foge de mim. Mas se não buscar, se não fizer, os astutas cilados, os dardos inflamados, as coisinhas do dia a dia chega, nos esfria, nos desanima e nos tira de combate. Então é necessário a gente buscar esse avivamento para sermos revestidos de poder, para nos proteger das astutas ciladas do inimigo e para conseguirmos avançar no campo de batalha, que é de pregar o evangelho no campo missionário. Precisa estar cheio do Espírito Santo e da sua armadura. Senão o crente para, o crente cai, esfria e aí a gente vira alvo fácil e não ficamos cheios do Espírito, extinguimos o Espírito Santo e nesse cenário, quando Jesus voar, buscar, a gente fica sem a proteção e sem o arrebatamento na nossa vida. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 2, capítulo 2, vai falar sobre as condições para ocorrer o avivamento. O avivamento deve começar onde? No coração de cada cristão. Então, muitas das vezes, a gente fala muito, né? Ah, a nossa igreja é fria, a igreja não acontece nada, né? As pessoas entram, as pessoas saem do mesmo jeito, nada acontece, tudo está igual. Mas por quê? Porque é muito fácil falar do grupo. Mas ninguém quer falar que você não quer buscar
o Espírito Santo para ser a chama, o estopim para pegar as outras pessoas e avivar todo mundo. Então é muito fácil dizer que não tem, mas eu não me coloco disposto a buscar. E é a condição sine qua non para ser cheio do Espírito Santo, é a vontade sua individual de ser cheio do Espírito Santo. Então você vai ver, Jesus falou, não vão para lugar nenhum, fica aqui em Jerusalém. Todos eles estavam lá orando. Para quê? Para uma edificação individual, cumprir a ordem de Cristo de forma individual e de forma coletiva. Só que as pessoas querem o coletivo, mas não querem o individual. E aí o que acontece? Nenhuma coisa, nem outra. Porque se não partir de nós, nós não vamos estar cheios do Espírito Santo, então não vai encher o ambiente onde a gente vive. Então nós temos que despertar no nosso coração, de forma individual, o desejo pela palavra, pela oração, pelas coisas de Deus, as coisas do reino, tem que vibrar os nossos olhos, nosso coração tem que ferver com as coisas de Deus, para que depois de eu ser uma tocha acesa, aí eu poder acender o meu irmão. Porque aí eu sou uma brasa viva que acende a outra e forma um braseiro inteiro. Mas se ninguém quer acender a primeira brasa, como vai pegar nas outras? Então destaque isso para o seu aluno. E o 2.1 vai falar, o arrependimento é um caminho para o avivamento. O avivamento pessoal vem do arrependimento sincero, quando admitirmos nossos pecados. Somente assim podemos ser santificados, perdoados, purificados, restaurados, avivados. Então aqui é um tópico fundamental. Condições. Primeiro eu quero ser cheio do Espírito Santo. Depois eu vou ver o que tem em mim que inibe a ação do Espírito Santo para eu tirar. Porque se eu quero ter, eu preciso dar condições. O Espírito Santo está disponível, Deus já liberou, tem uma promessa, está tudo a parte de Deus, Deus fez toda. Agora é com a gente, você que tem que pedir, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. O que está na minha vida que está extinguindo, que está inibindo o teu Espírito Santo de avivar, de me encher, de habitar na minha vida. Aí ele vai mostrar, tira isso, tira aquilo, assim falou com o Gideão lá. Tu quer virar esse jogo? Tu quer que eu te use? Tu quer que eu dê um milagre aí no meio dessa vida que vocês estão vivendo, de ação do inimigo, onde vocês não colhem, não usufruem de nada? Nesse terror que vocês estão vivendo? Você quer que eu entre, que eu mude, que transforme? Eu vou te usar. Mas primeiro, faça a tua parte. Vai lá e tira o altar de Baal da casa do teu pai, que está no meio da tua família lá, na tua vida, no teu dia a dia. Tira aquilo, tira o anátema, tira o que não presta, e aí o Espírito Santo acha espaço em nós e faz. Então o tópico 2.1 vai falar sobre isso. Você e eu precisamos querer, e nós que precisamos nos limpar para o Espírito Santo poder agir. Ele mostra o caminho, ele diz o que tem, ele fala para você, a sua consciência mostra, o seu coração sente. Você tira esse mau hábito, tira esse mau comportamento, confessa, se arrepende, que Deus tem poder para nos perdoar, nos lavar, nos restaurar, nos encher e nos transformar dali para frente. Só que nós que precisamos fazer isso. Lembra lá do sacerdote? Era ele que tinha que ir de manhã tirar a cinza, tirar a lenha velha, tirar as coisas que estavam no altar e botar tudo novo. Depois o Espírito Santo vinha, enchia, acendia e mantinha acesa ali com a coisa nova que ele botou. Então, o primeiro passo é querer se limpar, se arrepender, para que o Espírito Santo ache espaço livre em nós para poder funcionar e trabalhar. Porque enquanto tiver o anátema, enquanto tiver o comportamento babilônico na nossa vida, meu irmão, o Espírito Santo vai estar extinguido, não vai agir e nós ficaremos só cinza, andando para um lado e para o outro, sem ter nada novo para contar. Então destaque isso para o seu aluno. O tópico 2.2, ele vai falar sobre o avivamento é precedido de oração. Então, querer o Espírito Santo, se arrepender e orar mesmo. Tem que buscar, tem que falar com Deus, tem que orar, tem que separar horário para orar, para jejuar, para orar, para falar com Deus, para se separar na doutrina, na perseverar. Não adianta você ir para um culto e buscar lá, orar 2 horas para que você seja batizado no Espírito Santo e depois largar para lá. Então a gente tem que vigiar,
e orar. Faça a nossa parte, queira, limpe o que está errado e persevere na oração. Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo, enche-me do Teu poder, renova minhas dons, renova minhas forças, renova. Vai orando, vai insistindo, que o Senhor tem prazer em derramar e nos encher. Era isso que esse pessoal, os crentes do início, fazia mesmo. Eram dias e dias, meses e meses, só pedindo: enche-me do Teu Espírito Santo, me dá poder, me dá força, me dá sobrenatural, me dá avivamento. Hoje a gente mudou, só pede as coisas terrenas. Entende? O maior milagre, a maior bênção é ter a presença e ser cheio do Espírito Santo. Mas as pessoas hoje querem muitas coisas terrenas que são passageiras, se dedica muito tempo buscando isso e esquece de buscar o primordial, que é o reino de céu e a sua justiça. O Espírito Santo para fazer a obra, para orar, para pregar, para louvar, para levar a palavra. Que enquanto você faz isso tudo mesmo, se a gente entendesse que enquanto a gente busca, enquanto tu louva, enquanto tu prega, enquanto você ora pelos enfermos, enquanto tu visita os doentes, enquanto tu ajuda, enquanto você faz isso tudo, você está sendo abençoado e Deus está te dando além do que você nem pede. Você não precisa nem pedir casa, carro, essas coisas. Deus derrama. Enquanto tu faz a obra, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o quê? Vos serão acrescentadas. Enquanto tu faz a obra, igual esse pessoal fazia. Enquanto eles se dedicavam em aprender, a sustentar, a orar, a manter as pessoas, a levar a palavra, a mudar a vida de alguém com o evangelho, Deus fazia por eles também. Deus dava livramento, dava casa, dava lugar para fazer igreja, dava terreno, dava providência, dava comida. Tudo que eles precisavam, o Senhor provia, com prazer, com abundância, com galardão. Mas eles tinham o foco, era o reino dos céus e a sua justiça. Hoje nós invertemos, as demais coisas estão primeiro, o reino vem depois. Aí o que acontece? O Espírito Santo se entristece, se extingue e as coisas não acontecem. Então, destaca isso para o seu aluno, que o avivamento é precedido. É necessário ter oração, constante oração, para vivermos o melhor de Deus nesta terra. Depois o tópico 2.3, avivamento pela palavra, meu irmão. Olha aí, é fundamental querer, se arrepender, confessar, orar e doutrina dos apóstolos. Não dá para querer ser crente cheio do Espírito Santo fazendo as coisas que a Bíblia diz para não fazer, meu irmão. Em desobediência, em comportamentos errados. Tem que ter perseverança na doutrina do apóstolo. Não pode parar, não pode desanimar. Tem que ter a Bíblia como guia de fé. E para isso tem que estudar, meu irmão. Tem que ler, tem que se dedicar, tem que meditar, tem que procurar ver se está caminhando, se essa decisão, se esse comportamento está dentro da palavra, se isso está fora. Tem que procurar viver a palavra do Senhor. Escola bíblica dominical, culto de doutrina, pregações. Tem que estar cheio, a mente tem que estar cheia das coisas, da palavra do Senhor, para que você consiga viver nesse mundo tenebroso. Então a gente precisa entender que o avivamento vem da palavra, é o estudo das Escrituras que gera o avivamento. Eles perseveravam na doutrina do apóstolo, na oração, na comunhão, no partir do pão. Por isso eram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo fazia sinais e maravilhas no meio deles, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, tópico 3, nós vamos ver os resultados do avivamento. Então, quando a gente quer, a gente se arrepende, a gente busca em oração, busca na palavra, o Espírito Santo se derrama, nos enche, habita em nós, nos aviva, nos renova, e aí o que acontece? Gera frutos, gera resultados. Vai lá ver em Atos, vai lá ver a igreja primitiva, e Deus fazia sinais e maravilhas através dos apóstolos, e Deus acrescentava aqueles que iam se salvar. E naquela pregação, naquele dia, se salvou 3.000 almas, 5.000 almas. Era assim, era fome e sede do Espírito Santo, e tinha resultado na prática, resultados para o reino, resultados visíveis e palpáveis para o reino de Deus. Então nós precisamos apresentar resultado. Não adianta você dizer: nós somos uma igreja avivada, a igreja é boa, pentecostal. E aí, meu resultado, o que tu tem para me mostrar? Quem foi liberto?
quem foi curado, quem se converteu, quem mudou de comportamento, quem parou de pecar e não peca mais. Aonde o teu avivamento fez diferença? Na tua rua, no teu bairro, na tua vizinhança. Então, meu irmão, na tua igreja, onde tem resultado, é resultado para o reino que tu tem que mostrar. Era assim que a igreja fazia lá em Atos dos Apóstolos. Eles tinham resultado, eles mudavam a vida das pessoas com o evangelho. Tem que ter resultado. Se disser, eu sou avivado, mas nada acontece, continua vivendo errado, tudo assim, não tem avivamento nenhum. Tem ilusão, tem rotina, tem religiosidade que não afeta e que não muda ninguém. Então, vamos olhar os resultados. Tópico 3.1. O avivamento nos mantém cheio do Espírito Santo. Quando nós somos avivados, cada dia o Espírito Santo nos enche mais, é uma plenitude. Você está sempre agindo cheio e guiado pelo Espírito Santo. O avivamento nos dá condições de termos o Espírito Santo e de vivermos guiados pelo Espírito Santo. Porque muita gente até tem, mas não ouve, não segue, não é guiado pelo Espírito Santo. Não adianta nada. O Espírito Santo fala, não faz, o cara faz. O Espírito Santo fala, não faz, ele faz. Vai ali, ele vai por ali. Ele vai lá, ele vai por cá. Então não adianta. Aí você extingue, o Espírito Santo para de agir, você deixa de avivar, você vive pela sua consciência. Então, o avivamento nos mantém cheios e guiados pelo Espírito Santo, sensíveis à sua voz e obedientes a ele. Se ele falar para fazer, você faz. Se não falar, não faz. E você é guiado. Vai ver lá o Atos. Vai ver Paulo, o apóstolo Paulo, como ele era cada dia cheio do Espírito Santo. Já era um missionário, já fazia obra. E o Espírito Santo falava, não vai por ali. Ele não ia, meu. Não vai por ali, não prega lá, prega aqui. Olha, o Espírito Santo guiando. Se ele fala, não, eu sou pregador, eu sou missionário, eu vou por aqui mesmo, que tem que levar a palavra ali. Estava fazendo um ministério. Mas ele sabia que só ia dar certo, só ia funcionar e se o Espírito Santo estivesse com ele agindo. Então, para que ele agisse, precisava ser cheio. Então, o avivado, o crente avivado, ele é cheio e guiado pelo Espírito Santo. Então, destaque isso para o seu aluno, amém? Glória a Deus. E agora o tópico 3.2. O avivamento nos faz andar em espírito, né? Para andar em espírito existe apenas um caminho: fortalecer-se em Cristo. Fortalecer-se em Cristo. Satanás se esforça para que vivamos na carnalidade, pois assim passamos a extinguir o Espírito. Então preste bem atenção. Quando você está avivado, quando você está cheio do Espírito Santo, você faz as coisas do Espírito, meu irmão. As coisas da carne ficam de lado. Você consegue resistir ao diabo, resistir à tentação, porque a inclinação carnal está aí em cada um de nós. Nós temos a tendência a fazer as coisas que a carne gosta. Isso é natural, já está intrínseco, vem do pecado, vem da natureza humana de nós. E aí o que acontece? Se você alimenta mais a carne, você vai fazer as coisas da carne, o Espírito Santo vai se extinguir. Mas quando nós somos avivados, somos cheios do Espírito Santo, a gente a cada dia se fortalece em Cristo, nas coisas do reino, nas coisas celestiais, e você consegue fugir do carnal. Para quê? Para que o seu corpo, a sua vida seja uma fonte para o Espírito Santo ficar. Entende? Então nós temos que ser uma fonte de água limpa para o Espírito Santo ficar em nós, beber, ter prazer de estar na nossa vida. Se você começar, eu já sou cheio, e começar a se esfriar e não se fortalecer a cada dia, o que acontece? Você vai praticando devagarinho as coisas da carne, aquilo vai inibindo, vai trazendo cinza, vai parando, vai esfriando, quando você vê, está guiado pela carne e o Espírito Santo se extinguiu. Por isso o versículo diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro tem que se sujeitar, fazer o que Deus gosta, fazer o que Deus quer, fazer o que Deus pede, seguir a obra do Senhor, seguir o reino. Tu tá cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, aí a obra da carne não vai ter vez. O Espírito Santo vai estar forte. Quando a tentação, as coisas da carne vier, você vai conseguir fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir da tentação, para que você viva em espírito. Então esse é um dos resultados
do avivamento. Então, olha o comportamento, olha os frutos, olha aquele que está cheio do Espírito Santo, que diz ser avivado, e veja o que ele pratica, vê as coisas que ele faz. Se for coisa da carne, você já sabe que ali não tem avivamento nenhum, não tem Espírito Santo nenhum. Ali a pessoa está sendo guiada pelas coisas da carne. Quem pratica as coisas da carne é o diabo. Quem pratica o pecado e quem vive no pecado é do maligno. Então, destaca isso para o seu aluno aí. E no tópico 3.3, né? O avivamento nos faz viver uma vida e vida em abundância. Por quê? Porque quando eu estou avivado, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou com as coisas do reino, e Deus, que é o dono da vida, a vida para nós em abundância, ele se derrama em nós e a gente consegue ter plenitude de paz, de espírito, para que a gente possa viver nesta terra. É por isso que você vai ver os crentes lá no início, mesmo perseguido, mesmo morrendo, mesmo sendo queimado vivo, mesmo sendo comido por leões, eles estavam ali firmes e em paz, porque eles tinham a vida em abundância, que era o céu, a recompensa celestial. Então o que acontece? Mesmo no problema, mesmo na dificuldade, eles sabiam viver e sabiam se alegrar naquilo que Deus estava dando para eles, porque eles viam a recompensa. Essa é a vida em abundância. Então muitas das vezes as pessoas têm abundância das coisas terrenas, mas não têm a vida abundante que Deus dá para usufruir das coisas terrenas. Então muitas das vezes o crente se dispersa e não entende isso. Por isso o Abacuque falou, mesmo que não floresça, mesmo que não tenha, mesmo que não aconteça, eu me alegrarei no Senhor, porque a minha vida é abundante nele. É Jesus que me traz alegria na situação difícil. É por isso que muitas das vezes você não tem muitas coisas, não tem nada, mas você usufrui, você tem paz, você come com alegria, você usufrui das coisas que Deus te dá. E muitas das vezes a pessoa tem tudo, meu irmão. Já reparou isso? Tem gente que tem tudo, toda a prosperidade, bens materiais todos, mas a pessoa não usufrui, não tem paz, fica com medo, as pessoas ficam pressionando para roubar o que ele tem, ele vive uma agonia tremenda, uma ansiedade, tem que tomar remédio para dormir, tem que fazer um monte de coisa, e às vezes você não tem aquelas coisas todas, são coisas mais simples, mas você usufrui. Às vezes a sua cama é mais simples do que a do outro, mas o seu sono é melhor do que o rico. Às vezes o seu carro é o mais simples, mas você consegue usufruir e viver com ele para lugares de alegria, enquanto o outro tem o carrão e vai para o hospital, vai para as coisas que dificultam, para a coisa do pecado. Então entenda bem essa diferença. Nós precisamos viver a vida que Deus dá em abundância para nós, mas isso é resultado de avivamento. Só consegue entender esse cenário quem está cheio do Espírito Santo. É por isso que esses crentes do início, eles se alegravam, mesmo indo morrer, mesmo não tendo, vivendo em catatumba, vivendo escondido, eles se alegravam porque eles tinham a vida e a vida em abundância de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, quando eu era rico, quando eu tinha as coisas, eu era cidadão romano, tinha tudo lá, eu considero esterco, porque nessa época eu tinha tudo, mas não tinha ele, não tinha Cristo, não era cheio do Espírito Santo. E aí quando ele vê o outro lado, agora ele não tinha nada, ele era perseguido, vivia na prisão, vivia no sufoco, mas agora ele é cheio do Espírito Santo, ele tem Cristo, que quem tem Cristo tem tudo, e aí ele tinha alegria, por isso ele vai dizer lá, combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, meu. Ele estava ali preso, ia ser morto, mas ele estava alegre, porque a recompensa ele estava vendo. Ser cheio do Espírito Santo traz alegria, traz vida em abundância, porque a gente vê a recompensa no céu para nossas vidas. Por isso, esses crentes do início conseguiam viver num ambiente, muitas das vezes, hostil, mas viviam em paz, porque tinham a vida e a vida em abundância que só o Senhor dá como resultado do nosso avivamento, de ser cheio do Espírito Santo. Então, destaque isso para o seu aluno, que você tenha uma aula abençoada, e nós vamos começar um novo trimestre para a honra e glória do Senhor. Na próxima videoaula, já a primeira lição do novo trimestre, do segundo trimestre, vai ser bênção maior do que foi a do primeiro, porque o nosso Deus é Deus de abençoar, de vida em abundância. Então participe conosco, nos siga aí no canal,
continue estudando conosco, você tenha essa última aula, uma aula abençoada, e já se prepare para o novo trimestre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.